Nós queremos nessa noite dar continuidade à nossa série chamada Por um Prato de Lentilhas. Se você não estava nas duas primeiras mensagens, eu vou compartilhar um breve resumo. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, dos versículos 16 ao 17, onde nós vemos uma citação a respeito da vida de Esaú, ao qual nós exploramos na primeira mensagem. E Esaú foi alguém que trocou algo de valor eterno por algo momentâneo, passageiro. Então o Senhor tem ministrado ao nosso coração nessa série a respeito de fidelidade. Hebreus 12, 16 e 17 diz que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou. Então, na primeira mensagem, nós aprendemos na palavra qual é o conceito de Deus sobre fidelidade. Aos olhos de Deus, nós somos fiéis quando nós estamos multiplicando e frutificando dentro daquilo que Ele nos confiou. E na semana passada, quem esteve no culto de ceia, o Jackson ministrou sobre fidelidade na área da família. O que é ser fiel, o que é multiplicar, o que é frutificar no ambiente chamado família, não somente família natural, mas também família espiritual, porque nós, aos olhos de Deus, a igreja, nós somos uma família. E nessa noite, eu quero entrar em mais uma mensagem dessa série. Nós vamos falar sobre por um prato de lentilhas na nossa vida financeira. E a palavra dessa noite, ela tem dois objetivos, tá? O primeiro é esclarecer possíveis dúvidas que a igreja tenha a respeito dessa palavra, a respeito desse assunto. Nós vamos fazer isso à luz da palavra. E o segundo objetivo é deixar que o Espírito Santo sonde os nossos corações e revele se nós estamos andando em fidelidade ou em infidelidade. Eu não sei se você sabe, mas se você juntar todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração e fé, você vai ter em torno de 500 versículos. Mas se você somar todos os versículos que falam sobre dinheiros, bens e riquezas, vai dar em torno de 2.000 versículos. Isso é um estudo feito por Howard Dayton no livro O Seu Dinheiro. A Bíblia, ela fala mais sobre dinheiro do que sobre muitos assuntos, né? Tantos assuntos que nós consideramos importantes para a vida espiritual. E isso acontece não porque o dinheiro é importante, mas porque não tem nada que concorra mais com o governo de Deus no nosso coração do que as riquezas materiais. A gente vê isso em Mateus 6:24. É o primeiro versículo que eu quero ler dentro desse tema, que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, ele está falando sobre dois senhores, ou seja, ele está colocando um ao lado do outro. E ele diz, você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai odiar a um e amar o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não sei se você já ouviu essa palavra, Mamon. Ele é um termo de origem aramaica que significa riqueza, dinheiro ou bens materiais. E ele é frequentemente usado no Novo Testamento para descrever ganância ou adoração materialista. Então aqui a palavra de Deus está dizendo você não tem como servir a Deus e as riquezas. Olha que forte, aqui ele está colocando as riquezas como um Deus na vida do ser humano. E na vida de qualquer um de nós, o dinheiro ele pode se tornar um senhor ou um servo. O que vai mostrar qual a posição dos bens materiais tem na minha vida, o que vai mostrar se isso é um Deus na minha vida, é a forma como o meu coração se relaciona a Ele. A gente vê isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É um versículo que muitas pessoas às vezes se confundem. 1 Timóteo 6, 10 diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé
e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Isso precisa ficar claro para nós cristãos, porque algumas pessoas se confundem e dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vai ver nesse estudo que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor. Fala comigo, amor. Amor ao dinheiro, esse é o problema. E é tão interessante porque você pode amar o dinheiro mesmo sem tê-lo, e você pode não amar o dinheiro mesmo tendo ele em abundância. E quando a gente fala sobre essa área financeira, nós vemos alguns termos na Bíblia. E eu quero também começar esclarecendo o que é cada um, porque também às vezes há muita confusão. E muitas vezes as pessoas, por não entenderem isso de uma visão bíblica, são enganados. Nós vemos hoje em dia muito comum ensinos dentro de uma teologia da prosperidade, que não é cristocêntrica. Então você precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos ver na Bíblia assuntos relacionados ao dinheiro nas seguintes terminologias: esmola, oferta e dízimos. O que são as esmolas? As esmolas são as ajudas que você dá àqueles que estão passando por alguma necessidade. E nós vemos que Deus ele vê isso, porque lá em Atos, do 1 ao 4, fala sobre um homem, Havia em Cesareia um homem que chamava Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quase à hora 9 do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, ele disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha aqui um versículo que fala que Deus estava percebendo como que Cornélio tinha uma vida piedosa diante das necessidades dos outros. Quando nós falamos de oferta, ela é uma contribuição voluntária do coração. Ela não tem um valor estabelecido. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei de uma época que eu e o Jackson, nós liderávamos uma igreja lá na cidade de Portão. E uma vez nós recebemos um casal muito jovem, eles eram casados há pouco tempo. E eles vieram de outra congregação pedir um auxílio, porque eles estavam tendo muita dificuldade de se estabelecer financeiramente. E ali dentro de algumas perguntas, eles falavam que eles faziam ofertas e eles falaram ali que a liderança deles cobrava essas ofertas e eram valores altíssimos. E eles não estavam conseguindo pagar as contas de casa. E ali a gente sentou com eles e ministrou o coração deles sobre essa verdade, que quando nós falamos em oferta, nós estamos falando de algo que você, de forma voluntária, sentiu no coração de ofertar. Não é alguém que impõe um jugo sobre a sua vida e estipula um valor, porque é algo que é entre você e Deus. A oferta é voluntária. Nós vamos ver em 2 Coríntios 9, do 5 ao 7, Paulo dizendo assim: assim eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Nós vemos aqui Paulo enviando alguns irmãos, porque Paulo ele visitava muitos lugares, e aqui nesse lugar que ele vai visitar, ele envia alguns irmãos para irem à frente, para preparar essa oferta. E ele diz: então ela estará pronta como uma oferta generosa, não como algo dado com avareza. Olha só que interessante, muitas pessoas acham que o contrário de doar é a avareza. Ou seja, aquele que não é generoso é um avarento. Mas a Bíblia está nos dizendo que eu posso doar e mesmo assim ser avarento. Versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê, olha o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui nessa palavra nós estamos vendo que é possível sim uma pessoa fazer uma doação com um coração avarento. O que é a avareza? É quando tem aquele apego pelos bens materiais. É como se eu até vou fazer uma doação, mas eu faço ela com medo de não ter depois para mim. E em Colossenses 3,5, a Bíblia fala que a avareza, ela é uma idolatria.
E é por isso que nós temos estudado a cada capítulo dessa série sobre fidelidade. E hoje nós estamos nessa parte sobre fidelidade financeira, porque sim, os bens materiais, as riquezas, elas podem se tornar um ídolo no nosso coração. E tudo aquilo que se torna um ídolo, ele começa a receber a nossa adoração. E não é o que o Senhor quer. A palavra é bem clara quando diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas inclui, inclusive, aquilo que Ele muitas vezes nos confia, porque a palavra nos determina como bons despenseiros. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós deveríamos ter o temor e a consciência que não nos pertence. Nós estamos administrando. Você está administrando, como um bom despenseiro, os dons que Deus te confiou, os filhos, a família que Deus te confiou. Então você também está administrando, como um bom despenseiro, os bens e as riquezas que Deus coloca nas suas mãos. E a terceira terminologia que a gente vê a respeito de dinheiro na Bíblia é o dízimo. A palavra dízimo significa 10%. E a gente vê ao longo da palavra que é uma parte da renda dedicada a Deus. E aqui a gente entra numa das principais dúvidas que as pessoas têm. Eu já, inclusive, ouvi aqui dentro da igreja pessoas falando: o dízimo é algo da antiga aliança. E eu quero, de uma forma muito rápida, te dar uma chave de compreensão bíblica, porque se nós estamos falando sobre fidelidade, nós não podemos buscar ser fiéis segundo o que as pessoas falam. Nós precisamos buscar ser fiéis segundo o que a palavra fala. E quando a gente entra numa nova aliança, no Novo Testamento, após o nascimento de Jesus, não são as pessoas que determinam o que entra e o que permanece na aliança. É o próprio Cristo. Então nós precisamos estudar a palavra e entender o que a palavra diz. Isso é algo da lei? Isso é algo da graça? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é errado você afirmar que o dízimo é algo que foi instituído na lei. Porque o primeiro lugar que nós vemos na palavra como dízimo acontece muito antes da instituição da lei mosaica. Acontece na vida de Abraão, lá em Gênesis 14. E a gente vê na vida de Abraão, nosso pai da fé, que foi um ato voluntário de adoração, reconhecendo que Deus era dono de tudo. Não foi algo imposto, não foi algo legalista, não foi algo pesado. E eu vejo muitas pessoas tendo dúvidas. Deb, como que eu sei que algo é da antiga aliança, da nova aliança, permanece ou sai? Então eu quero te dizer que a partir da lei de Moisés, Deus regulamentou um sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha uma missão de instruir o povo de como andar nessa posição de fidelidade diante de Deus. Essa era a missão do sacerdote. E a gente vai ver ao longo da carta de Hebreus ricas palavras nos mostrando a superioridade da nova aliança em relação à anterior. E essa nova aliança, ela começa com o ministério de Jesus. Ali em Jesus, no ministério de Jesus, houve uma mudança de sacerdócio. Então, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre levantava um novo sacerdote para estar guiando o povo diante de Deus. Mas em Hebreus capítulo 6, nos versículos 19 e 20, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, fala comigo, eternamente, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu poderia ficar a noite inteira falando, né, sobre toda a simbologia bíblica que diz aqui, porque você precisa entender do tabernáculo para entender que quando alguém queria ter essa comunhão com a presença de Deus, não era qualquer pessoa que podia entrar, tinha que ser o sacerdote, né? Mas em nome do povo, ele juntava as ofertas de sacrifício. Lembra? Traziam animais diante do Senhor, sacrificavam. O sacerdote passava para o santo lugar, onde ali tinha alguns instrumentos. A gente estudou isso no Journey do Louvor, né? O que simbolizava o candelabro, os 12 pães, o que simbolizava, né? Tudo que estava ali. E só então o sacerdote acessava, tinha um véu, e depois desse véu o sacerdote entrava para o Santo dos Santos, que é onde tinha a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus, e é onde se manifestava a glória de Deus. Então o que Hebreus está falando? Jesus entrou nesse tabernáculo? Não, Jesus não entrou, mas quando ele se entregou na cruz, a palavra diz que o véu se rasgou.
Hoje eu e você temos acesso por meio de Cristo. Então aqui está falando uma simbologia que Jesus, ele penetrou até o interior do véu. Hoje, sabe quem é o nosso sacerdote? É Cristo, ele é o sumo sacerdote. Então, Hebreus 7,12 vai dizer assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Isso é um princípio bíblico. Se houve mudança de sacerdócio e agora Cristo é o nosso sacerdote, também houve consigo mudança de lei. Você precisa entender essas duas coisas, mudança de sacerdócio, mudança de lei. E aí a gente vai ver que Jesus, ele foi confrontado em vários momentos pelos religiosos, a respeito de atitudes que ele tinha públicas, nos seus ensinos. E ali, Jesus falou, eu vim cumprir a lei, eu sou o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então você precisa ter isso muito claro no seu coração, que 1 Coríntios 9:21 vai dizer assim, que nós não estamos sem lei. Agora, nós estamos debaixo da lei de Cristo. O que isso significa? Que eu preciso buscar ser um discípulo. Eu preciso sentar aos pés de Jesus, eu preciso ter comunhão com a palavra para entender o que Cristo fala. O que Cristo ensina. O que Cristo me pede. Eu não vou ter tempo para entrar em tudo, mas eu quero que você tenha isso no seu coração. Deb, como que eu sei que algo da antiga aliança permanece na nova? Você vai ter que estudar a palavra, porque você vai ver que tiveram leis que passaram por uma reforma. Ou seja, você vai ouvir Jesus dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, amem os inimigos, orem pelos que perseguem. O que ele está fazendo? Uma reforma. Eu estou mudando. Não é mais como era antes. Agora é assim. Toda vez que Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, porém eu vos digo, ele está dizendo, eu estou fazendo algo novo. Mas quando Jesus faz uma ampliação da lei, ele não está revogando ela, ele está ampliando. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério, porém, eu estou dizendo que quem cobiçar no seu coração a mulher do próximo já cometeu adultério. O que ele está fazendo? Ele está ampliando a aplicação. Nós vemos cumprimento. Posso ouvir um glória a Deus, porque hoje não tem mais circuncisão? Mas era da lei, a circuncisão. Todo homem precisava ser circuncidado. Se você não, esses dias o Judá estava lendo um mangá dele, meu filho de 8 anos, mãe, estão circuncidando as pessoas, o que é isso? Eu digo, senta aqui que essa conversa vai ser longa. Eu ouvi um ai dele. E eu disse, mas meu filho, nós estamos na nova aliança, e Colossenses 2:11 vai dizer que no qual também estamos circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo do pecado da carne. Pela circuncisão de Cristo, nós somos sepultados com Ele no batismo. Então, se no Antigo Testamento havia um movimento profético de que a circuncisão era um testemunho público de que eu pertenço ao Senhor e eu tenho uma aliança com Ele, hoje o testemunho público diante das pessoas é o batismo. É o que a Bíblia fala, nós precisamos ter essa circuncisão no nosso coração. Ou seja, houve um cumprimento da lei. Nós vamos ver algumas leis que são permanentes. Jesus, ele não muda nada. Ele diz, continua exatamente como era. E é quando a gente vê a repetição dessa lei sendo citada no Novo Testamento. Como, por exemplo, honrar pai e mãe. Não mudou. A gente continua fiéis a esse mandamento, honrar pai e mãe. É citado lá em Efésios 6:2. Mas algumas leis sofreram um ajuste. O que é um ajuste? É quando Jesus ele não revoga a lei, mas ele traz um alinhamento para o coração ou para a mente. A forma como nós estamos fazendo. E é aí que entra a questão dos dízimos e das ofertas. Por quê? Primeiro porque a gente vê, isso também é um assunto bem longo, mas resumidamente, nós vemos no Antigo Testamento as pessoas trazendo isso para os sacerdotes administrarem, né? Tinha uma lei, uma tribo de Levi que recebia essas ofertas. E hoje, nós vamos ver lá em Hebreus 7, no Novo Testamento, que nós fazemos isso para honrar a Cristo.
E aí algumas pessoas falam assim, não, isso não é do Novo Testamento, porque tem pouquíssimos versículos que falam sobre isso. Mas eu quero te dizer, não é porque tem poucos versículos que falam explicitamente sobre isso que nós temos a autoridade para revogar. Muito pelo contrário, nós precisamos atentar e ver quando Jesus falou sobre isso, como que ele falou. E nós vamos ver Jesus falando em Lucas 20, 25. Disse-lhe então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui, as pessoas estavam questionando Jesus se eles deveriam pagar os impostos. O que é um imposto? Imposto é um tributo, é um percentual sobre uma renda que você devolve a uma autoridade. E ali Jesus está falando, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, entrega para Deus o percentual, né, de honra para Ele. E Mateus 23 e 23, Jesus está conversando com os fariseus. E ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam da hortelã, do endro, do cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus não falou para eles, vocês não podem fazer isso. Ele diz, vocês deveriam fazer isso sem omitir aquelas. Ou seja, ele não falou que eles estavam errados em dizimar, mas ele disse que não deveria se esconder atrás de um dízimo para ser desobediente em outras áreas. E aí nós precisamos entender que nós temos falado sobre fidelidade, e fidelidade tem mais a ver com o meu coração do que com as minhas atitudes. Porque Jesus ele ficou confrontando os fariseus. Olha, vocês dão esmola, mas vocês fazem isso para se aparecer? Vocês jejuam, mas vocês fazem isso para se aparecer? E se nós estamos falando sobre fidelidade, você precisa entender que se o assunto dessa noite é fidelidade na área financeira, nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre o nosso coração. É tão importante isso que em Mateus 5:23 diz que se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, é para você deixar a sua oferta ali, primeiro se reconciliar com o seu irmão e depois ofertar. Olha que sério. Ou seja, Jesus está olhando para o coração, não para aquilo que você está entregando. E talvez aí no seu lugar você está pensando assim, Debbie, eu acredito em tudo isso. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Debbie, eu acredito nisso tudo, eu não duvido que a palavra fala isso. Mas Deus sabe que eu não tenho condições de ser fiel nessa área. Mas quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser. Quando eu tiver uma quantia maior, eu vou começar a ser fiel. E eu não quero te desanimar, de novo estamos aqui para falar da palavra, mas a própria Bíblia fala que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 16, 10 ao 14 diz assim, quem é fiel no mínimo, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ou seja, quem é injusto, quem é infiel no mínimo também vai ser no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vai odiar um, amar o outro, desprezar um, agradar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, a palavra diz que eles eram avarentos, eles ouviam essas coisas e ficavam zombando. E é o que hoje muitas pessoas fazem da igreja. Eu não vou frequentar uma igreja. Aí as pessoas zombam, né? Quem sou eu para dar dinheiro para pastor? Alguém já ouviu isso? Ou só eu ouvi isso? É ou não é? Por causa dos maus testemunhos. Por causa dos escândalos que nós vemos na igreja de Cristo. Mas eu quero que você entenda que fidelidade não depende de uma condição. Olha onde Daniel foi fiel. Não depende da tua condição. Fidelidade depende do nosso coração. Única e exclusivamente. Se você é um adúltero no casamento, a pessoa vai dizer, não, é porque a pessoa merece. Tua fidelidade não depende da condição, da crise no casamento que tu está passando. A tua fidelidade, ela depende do teu coração, diante do Senhor. Lembra que eu falei no início? Nenhuma outra área é apresentada na Bíblia como uma área que concorre com o governo de Deus no nosso coração. Quantos aqui já ouviram a parábola do semeador? Uma parábola muito conhecida. E ali vai falando que a semente da palavra caiu em vários tipos de solo, e ainda Jesus explica que os solos simbolizam o nosso coração.
Quantos lembram que teve uma semente que caiu num solo e que não pôde frutificar porque cresceram os espinhos? Você lembra disso? A palavra vai dizer lá em Mateus 13, no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. O que eram esses espinhos? Jesus ele fala no versículo 22 o que eram esses espinhos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Você não pode ter dúvidas de que Deus quer te fazer prosperar. Mas você também não pode ter dúvidas de que Ele está mais preocupado com o seu coração do que com o que as suas mãos carregam. Paulo, quando eu vejo Paulo pregando para a igreja primitiva, eu gosto de imaginar como que era essa igreja. Nos dá características de como era essa igreja de acordo com aquilo que Paulo ensinava. Então nós podemos ver em 1 Timóteo 6 que tinham pessoas ricas na igreja primitiva. Sabe por quê? Porque lá em 1 Timóteo 6, 17 e 18, Paulo diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Então ele está falando assim, não sejam arrogantes, porque vocês têm posses. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Não bota a tua esperança ali, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Olha o que ele está falando. Não tem problema você ter dinheiro. O problema é a sua confiança, a sua esperança estar em algo tão instável, algo tão suscetível. Hoje você pode ter, amanhã pode não ter. A tua confiança, a tua certeza, ela tem que estar em Deus. E aí muitas pessoas concordam, têm essa mentalidade. Eu quero hoje ser fiel nessa área. E eu quero falar sobre 3 pontos para você que deseja ser fiel nessa área, mas está lutando. Porque quando a palavra fala sobre mamon, ele está falando sobre uma influência espiritual que age na sua mente através de medo, através de mentalidades de escassez. Então eu quero te falar sobre algumas atitudes práticas que nós devemos buscar para vencer. A primeira, nós precisamos compreender o senhorio de Cristo. A segunda, nós precisamos entender o que significa contentamento. E eu não vou entrar nessa área de contentamento porque nós fizemos uma série inteira sobre contentamento. Quem veio aqui nas primeiras mensagens do ano, nós falamos sobre contentamento. O que é se deleitar no Senhor? O que é você ser satisfeito e você ser completo na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente da sua conta bancária? Você ser satisfeito em Cristo. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando que tudo posso fazer. Ele está falando tudo posso passar, tudo posso suportar, porque eu já sou completo dele. E a terceira é a questão da generosidade, tá? Que é um atributo do caráter de Deus, que é um atributo comunicável que eu e você precisamos refletir. Então eu quero falar sobre o senhorio de Cristo, porque se você entender o senhorio de Cristo, vai ficar muito fácil de você entender o que é honrar ao Senhor. Provérbios 3, do 9 ao 10, fala assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. E os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre. Sabe o que a palavra está falando? É uma questão de honra. Grava aí no teu coração. Qual que é o propósito? Honrar. Qual que é a consequência? Provisão. Qual que é o problema de muitas pessoas? Propósito, provisão. Entrou uma mentalidade na igreja: eu vou ser uma pessoa generosa ou eu vou contribuir porque eu tenho medo do que Deus pode fazer para mim. Ou eu tenho medo. Então eu não quero que falte, então eu vou dar. Não é o que a palavra diz. Quando nós nos posicionamos para ser uma pessoa generosa, o nosso propósito é honrar ao Senhor. Eu estou honrando a Cristo. A consequência disso
Está na Bíblia. É a provisão, mas eu não faço com o olho na provisão, eu faço com o olho na honra, naquilo que eu estou fazendo diante do Senhor. Sabe por que isso é tão importante? Porque eu já vi pessoas colocando Deus numa posição de dívida com elas. Senhor, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. E elas começam a criar expectativas de que a vida do cristão não tem problema, não fura um pneu, não acontece tribulações, não perde o emprego. Acontece algo difícil, a pessoa já está procurando pecado. O religioso já está procurando onde é que eu estou pecando. É óbvio que nós precisamos sondar a nossa vida. Mas eu quero te dizer, se Jesus pegou os discípulos dele para ensinar, e ele falou o seguinte para os discípulos, tá? Ele não estava com pessoas leigas, ele estava com os discípulos. E ele disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. O que Jesus está falando para os discípulos? Sabe os bens materiais? Eles estão suscetíveis a perecerem, a serem roubados. O mundo jaz do maligno. Quem aqui está livre? Nós oramos, nós vigiamos, mas mesmo assim, nós estamos suscetíveis à maldade do mundo. E Jesus está falando, mas não coloquem a confiança de vocês nisso. Acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não roubam nem furtam. Eu acho até presunçoso da parte de algumas pessoas quando elas acham que Deus deve alguma coisa para elas. Gente, Deus não deve nada para nós. Se Ele fosse dar o que a gente merecesse, onde estaríamos? E quando a gente aprende a dar glória, imagina, Jó, né? Um servo fiel, passou por tantas provações, em nada ele negou, porque ele sabia a quem ele servia e conhecia o caráter de Deus. Quando nós começamos a relacionar bens materiais com a presença de Deus, nós estamos entrando no engano da teologia da prosperidade. Sabe o que é isso? As pessoas começam a vincular o que eu tenho ao quanto de Deus eu tenho. E isso é um erro, gente. Isso é um grande perigo. Nossa, olha como eu estou cheio de Deus. Por quê? Porque eu estou cheio de bens. Cuidado. Isso é um grande engano, você não vai encontrar na Bíblia. Uma pessoa pode estar cheia de bens e cheia da presença de Deus, mas ela pode estar passando por um período de escassez e está cheia de Deus. A pessoa pode estar cheia de bens e está vazia de Deus. Não atribua a bondade de Deus, o caráter de Deus ao quanto que você tem. Mas tenha temor de saber que Ele quer te fazer prosperar. E Ele quer por causa de um propósito. Nós vamos entrar nesse princípio mais adiante, do propósito de Deus nos fazer prosperar. Então eu quero que você grave que Deus ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua honra. Sabe, quando eu fui ensinar dízimo para o meu filho, ele tinha 4 anos. E a primeira pergunta que ele me fez é, mãe, por que tu está me dizendo que eu tenho que separar um valor da mesada se tu me disse que Deus é dono de tudo? Ele precisa ou não precisa de dinheiro? Eu disse, boa pergunta, meu filho. Deus não precisa de dinheiro. Mas nós precisamos mostrar a Deus que o nosso coração não está no dinheiro. Não é Ele que precisa, somos nós que precisamos nos desprender. Porque se nós não nos desprendemos, Ele se torna um Deus. E o problema do dinheiro se tornar um Deus é que eu começo a tomar minhas decisões baseadas nele e não na palavra. Aí a segunda parte que ele falou, mas não é justo, mãe. Não é justo. Separar assim, entregar. O que Deus fez para merecer? Uma criança, né, gente? Mas a gente não vê adultos com essa mentalidade. Eu disse, meu filho, acho que tu é muito novo para a gente falar de justiça, tá? Porque a palavra diz que a nossa justiça é que nem um trapo de imundícia, mas vamos lá. Meu filho, quem dá condições de nós respirarmos, de nós levantarmos? Quem nos dá a vida? Sabe o que nós deveríamos entregar para Ele? Tudo. Tudo. E é isso que a nova aliança propõe. Tudo. E quando eu falo tudo, gente, de novo, pense no seu coração. O tudo é você estar disposto a obedecer em qualquer área.
Sabe, quando nós estávamos nos mudando para os Estados Unidos, eu e o Jackson, nós estávamos contabilizando tudo. Nós botamos o nosso carro para vender. A nossa maior preocupação era chegar lá e comprar um carro, porque você não faz nada sem carro nos Estados Unidos. É tudo muito longe. E a gente botou o carro para anunciar. Não vendeu. Não vendia. Não vendia. E aí você faz aquela oração, né? Senhor, envia um comprador, porque eu preciso comprar um carro quando chegar lá nos Estados Unidos. E um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, vocês não venderam, porque eu não quero que vocês vendam, eu quero que vocês ofertem. E eu, meu Deus. Começa a levantar os medos, o que o Jackson vai achar disso? Ele vai dizer que eu estou louca? O que as pessoas vão achar disso? As pessoas vão me julgar? Mas eu quero te dizer que no nosso primeiro ano de ministério juntos, quem é que estava com a gente lá em Portão? Que uma família, vocês lembram que a gente ganhou um carro? Uma pessoa chegou em nós e disse, Deus mandou eu dar um carro para vocês, mas vocês não podem falar para ninguém, porque se alguém da minha família saber que eu fiz isso, o meu filho não tem carro, a pessoa disse. Mas Deus mandou eu dar um carro para vocês. A gente ia para Portão de ônibus ou de carona quase todo dia. A gente não tinha nem garagem para botar o carro. E aí o Jackson lembrou do dia que ele deu a bicicleta dele. Um menino estava vindo para o culto, teve a bicicleta roubada, e o Jackson foi em casa com o Lipe, botou a bicicleta atrás do carro e deu para o menino, e dali o Espírito Santo falou, tu está colhendo a bicicleta que tu doou. Então, quando a gente ia para os Estados Unidos, eu disse, Senhor, tu habita em mim, tu habita no meu marido. Se tu está falando comigo, tu deve estar falando com ele também. Entrei no carro para ir trabalhar e disse, Jaque, eu tenho algo para falar sobre o nosso carro. E o Jaque, com aquela cara assim na direção, respirou fundo e disse, eu já sei o que tu vai falar, porque eu estou lutando por dentro. Mas Deus falou que é para a gente dar. E a gente não sabia que a família que nós estávamos ofertando estava com uma dívida no valor da FIP do carro. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, o primo dele, o Damiandro, colocou no Facebook, alguém tem algum carro baratinho para vender parcelado para meus primos que acabaram de chegar? E um casal de missionário nos convidou para jantar na casa deles. E depois da janta, eles falaram assim, levaram a gente para frente da casa e falaram, a gente está tentando vender o carro, até apareceram alguns compradores, mas eu não senti paz. E hoje eu entendi o porquê. Esse carro é de vocês. E a gente chorou de novo, né? E até hoje eu penso assim, Deus, por que às vezes eu ainda duvido da tua palavra que fala em Mateus 6, não andeis ansiosos. O seu Pai que está no céu sabe o que vocês precisam, Ele sabe. Mas não adianta, nós temos uma alma que fica agitada, sempre preocupado. Por que eu estou falando isso? Me perdi aqui, deixa eu ver. Que eu ensinei o meu filho, então, que não é uma questão de merecimento, é uma questão de honra. E Deus, Ele sabe disso. Quando nós entendemos que é uma questão de honra, nós vivemos integridade, não apenas na maneira como nós doamos, nós também vivemos integridade na maneira como nós recrutamos o dinheiro. Você não vai mentir para ganhar dinheiro, você não vai roubar para ganhar dinheiro, você não vai fazer algo ilícito, você não vai sonegar imposto. Sabe, Deus vai julgar o que as autoridades fazem com o imposto que você paga, assim como Deus vai julgar as autoridades espirituais, os pastores que administram os bens e recursos que as pessoas doam. É uma questão de honra, sabe por quê? Porque se fosse uma questão só do que você dá, Caim e Abel, Deus teria recebido dos dois. Mas ele rejeitou um e recebeu do outro. Por quê? Porque é uma questão de honra. Um entregou das primícias, o outro, depois de um período, doou. O que a gente entende que é depois de um período? Primeiro eu vou ver se vai sobrar, daí eu honro. Sabe, imagina Jesus sentado do lado do gasofilácio, que nome lindo. Marcos 12, 41. Jesus sentou em frente ao lugar onde era colocada as contribuições. Imagina, aqui, ó, aqui é a caixinha de contribuição, Jesus senta aqui do ladinho. Agora eu vou ver o que vão trazer. Imagina. Imagina estar nesse culto. Nós sempre estamos, porque ele sempre está aqui, né? Mas ele sentou do lado e ele ficou olhando as contribuições e ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam grandes quantias. Então veio uma viúva pobre, chegou e colocou
2 moedinhas de cobre. Elas tinham pouquíssimo valor. Chamando seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, porque todos deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou seja, Jesus não estava olhando a quantidade, Jesus estava olhando o princípio, e é o princípio da honra. Sabe como os ricos doavam? Eles doavam assim, ó: primeiro eu, o que sobrar eu dou. Foi o que Jesus disse, né? Eles davam do que sobrava. E a viúva disse: primeiro o Senhor, eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas eu vou confiar que Ele está me sustentando. E eu estava fazendo esse estudo e me lembrei de outro momento, porque realmente Deus nos tratou naquela terra. Ainda está tratando, acho que Deus sempre tem coisa para tratar no nosso caráter. Mas eu estava grávida do Judá, lá nos Estados Unidos, e a gente estava pagando um pré-natal, que era caríssimo, eu nunca vou esquecer, a parcela era $933. E teve um dia que o Jackson chegou com a quantia do dinheiro que nós tínhamos para passar aquele período. Ele tinha clientes no Brasil, para o dinheiro cair lá nos Estados Unidos, tinha que dividir por 4. A gente também fazia algumas coisas lá. Mas a primeira coisa que a gente sempre fez, né? A gente sentou na mesa, separou o dízimo, botou no envelope, e naquele dia sobrou $940, e no dia seguinte eu tinha consulta que eu tinha que pagar. Aí vem aquela tentação, né? Vou pegar o valor do envelope, porque a gente não tem... Como é que a gente vai no mercado? Só que aí tem o temor, né? Não, Deus nunca foi infiel com a gente. Não é nós que vamos ser infiéis com Ele. E o homem fica nervoso, né? Mais, às vezes, do que a mulher. E o Jackson foi para o quarto, dobrar o joelho e começou a orar. E disse: Senhor, Tu sabe o que a gente precisa. E eu quero Te entregar o meu coração, porque eu estou muito agitado, estou preocupado, estou com medo. A gente tem que ser sincero com Deus. Daqui a pouco, na porta, alguém bate. Abrimos, era um irmão da igreja. Estava namorando uma latina lá pela internet e ficou sabendo que a gente tinha na nossa casa 2 quartos e o neném não tinha nascido ainda. E ele disse: irmão, não quero cair em tentação, eu vou receber minha namorada que eu estou conhecendo pela internet, então eu queria saber se vocês podiam receber ela na casa de vocês. Ela só vai vir aqui dormir, eu pego ela de manhã para o culto, passo o dia com ela, trago ela de noite para dormir. Aí já que a gente se olhou, né, e disse: pode trazer, deixa a irmã passar aqui com a gente, né, eu gosto de conhecer gente. E dele foi entrando assim na cozinha e foi dizendo: e vocês não se preocupam com o que ela vai comer, porque eu vou trazer uns lanches para ela, eu vou trazer o que ela vai comer. E ele foi entrando, e daqui a pouco ele chegou na nossa geladeira, e ele abriu a geladeira. E dele olhou para mim, para o Jackson, dele disse assim: entendi por que Deus me trouxe nessa casa. Puxou a carteira e ofertou na nossa vida. Foi só o tempo dele ir embora, a gente pegou o carro e foi para o mercado chorando. Eu poderia passar a noite inteira contando testemunhos nessa área, para te dizer que como nós temos uma vida em abundância quando nós descansamos no nosso Pai, que Ele sabe o que a gente precisa. Romanos 13, 7, 8 diz que: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Gente, nós queremos incentivar você a honrar Deus, não é só ser fiel em dízimos, ofertas. É você honrar as dívidas. Sabe, se você está sofrendo com essas questões, entre em contato com quem você está devendo, tente negociar, coloque diante do Senhor. E antes do culto eu conversei com o irmão, e disse assim para o irmão: tu topa estar aqui quarta-feira para a gente fazer um plantão? Quarta-feira, das 7 às 8h30, nós estaremos aqui na Salt, tá? Nós estaremos aqui com uma equipe. Se você quiser aconselhamento para organizar suas finanças, porque nem tudo é espiritual, às vezes você não recebeu uma instrução de como se organizar. Se você quiser orar algo específico, Deb, tem algo que eu vejo assim se reproduzindo na minha família e eu quero quebrar isso, vamos orar. Nós estaremos aqui quarta, das 7 às 8h30, para orar pelas vidas que quiserem algo, ou um aconselhamento bíblico, ou dúvidas sobre essa área, ou aconselhamento para a organização, nós estaremos aqui. Amém? E eu quero encerrar falando sobre generosidade. Por que nós temos que ser generosos? Porque Ele é.
e eu fui criada à imagem e semelhança dele. 2 Coríntios 9, do 9 ao 14 diz: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com aqueles e com os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Nós temos falado sobre multiplicação e frutificação. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você pegar todas as sementes que Deus te der, se você vivesse nessa época, que era uma época de plantio, se você pegasse todas as sementes e comesse todas elas, a sua plantação teria continuidade? Sim ou não? Sempre era necessário separar uma porção para multiplicar. E aqui fala que o propósito de nós sermos generosos é nós não sermos uma represa. É nós sermos como um leito de um rio. Aquilo que entra, nós somos usados para abençoar. Então, gente, não vamos duvidar de que as circunstâncias que a gente passa é Deus trabalhando no nosso coração para alargar a nossa capacidade de abençoar. Deus, Ele é muito bom. E eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero te falar algo nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, se coloque de pé. Não é sobre o quanto sobra nas tuas mãos, depois de ter honrado a Deus. É sobre um Deus que multiplica, mesmo em meio à escassez. Por causa de onde está o seu coração. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão, por causa de um coração grato. Uma viúva desesperada com dívidas que poderia fazê-la perder os filhos. Ela tinha apenas um frasco de azeite, mas ela confiou no Senhor. E eu quero terminar essa noite, se você tem Bíblia, abra em Gênesis 26. Eu quero terminar profetizando isso sobre a sua vida. Isaac, ele estava passando por um período de escassez aqui, um lugar de escassez. Gênesis 26 diz assim: houve fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar. Sabe, era um período de escassez. Eu não sei como é que está a sua vida, talvez você está passando por um período de escassez. Versículo 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, se estabeleça na terra que eu vou te mostrar. Nós sabemos o que a terra do Egito representa. Mais tarde o povo de Deus se deslocou para o Egito, lá por causa da fome, e se tornou uma terra de escravidão lá. Porque você e seus descendentes darei todas essas terras, confirmarei o juramento que eu fiz a teu pai Abraão, tornarei teus descendentes tão numerosos como das estrelas do céu e lhe darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Sabe por quê? Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos. Fidelidade. Deus se move onde há fidelidade. Eu quero que você vá para o versículo 12, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra. Sabe uma terra seca, de escassez, de fome? Isaac disse assim: não importa onde eu estou, não importa a minha condição, importa a palavra que Deus liberou sobre a minha vida, eu vou obedecer. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Depois a palavra vai dizer que Isaac
Ele começou a abrir os poços de águas, aonde os inimigos tinham colocado terra. E eu quero te dizer que é isso que acontece quando nós nos movemos pela confiança em Deus, pela palavra dEle, e não pelo que os nossos olhos veem e pela nossa condição. Além de nós sermos abençoados, nós começamos a restituir áreas que eram para estar jorrando água e foram soterradas. Deus começa a nos usar para sermos agentes de bênção. Eu quero orar nessa noite porque nós estamos nessa série sobre fidelidade. E a cada encontro nós temos desejado isso, nós temos nos colocado diante do Senhor, dizendo: Espírito Santo. E nessa noite, Pai, eu quero colocar diante de Ti os nossos corações, o coração da Tua igreja, aonde o nosso humor é determinado, a alegria é determinado por condições terrenas, materiais, passageiras. Aonde a nossa confiança está, Senhor Jesus, em lugares errados. A Tua palavra diz que é para a gente observar os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam, mas eles têm o sustento por causa do Senhor. E Jesus, eu quero reconhecer que essa é uma área que, quando ela não é submissa a Ti, Senhor, ao Teu governo, ela começa a impactar em tantas outras áreas. Ela impacta na ansiedade, ela impacta nos casamentos, ela impacta no nosso ministério. Quantas pessoas aqui abriram mão de chamado por medo do sustento? Senhor, nós entendemos que o problema não é a quantidade, é onde está o nosso coração. Será que nessa noite você pode renunciar ao amor aos bens materiais, para que Deus possa te prosperar e te fazer um canal? Tantos ministérios, tantos missionários que precisam de oferta, tantos locais. Outro dia nós estávamos num lugar e um amigo nosso pediu socorro para remover missionários de um lugar que estava sendo atacado. Nós enviamos uma oferta em dinheiro para ajudar a comprar uma passagem para esse missionário, mas quantos missionários nós poderíamos estar ajudando além? Mas tudo começa no nosso coração. Jesus, nessa noite, eu quero repreender essa influência de Mamon nos nossos corações, que trabalha na base do medo, do constrangimento. Jesus, nós queremos reconhecer que o nosso bem maior, que a maior bênção que nós podemos ter é a Tua presença, Jesus. É a Tua presença. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, pelos escândalos da igreja nessa área, pelos ministérios desviados e corrompidos por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Eu quero Te agradecer pela Tua fidelidade, Senhor, porque não tem nenhum passo que nós temos dado que o Senhor não tenha suprido. E eu Te peço pelo temor, Senhor, espírito de temor, vem renovar a nossa mente. Talvez você faliu em alguma área e você aceitou que essa é a sua condição hoje. Eu quero declarar sua mente sendo renovada, porque o Senhor te deu sabedoria para prosperar. Vai pedindo para o Senhor: Deus, me dá a mentalidade correta. Eu quero Te glorificar na minha maneira de viver. Jesus, me ajuda a orientar os meus filhos de acordo com o propósito, não de acordo com recurso financeiro. E nessa noite nós queremos renunciar, Senhor, toda idolatria e confessar toda idolatria aos bens materiais, Senhor Jesus. E nós queremos declarar como igreja, Senhor: Tu és Jesus.
o nosso bem maior.